Você percebeu que os desenhos dos anos 80 tinham algo diferente? Eles eram simples, mas grudavam na memória para sempre. Bastava tocar uma abertura e pronto. A gente volta no tempo. Hoje eu vou te mostrar 5 desenhos que marcaram a minha e provavelmente a sua geração inteira. E talvez tenham moldado o nerd que você é hoje. Eu te espero depois da vinheta. Sejam bem-vindos ao Resenha Geek. Eu sou o Thiago e esse canal tá com aquele upgrade na nostalgia. Mas antes, vocês já sabem, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem o like. Estamos aí na meta para os 1000 inscritos. Vocês já ajudaram lá atrás com o canal Gamers and Geeks. Eu preciso voltar. É verdade. Mas esse aqui também. Então, antes de mais nada, também dá uma passadinha lá no canal do meu Editor Prime, o Jorgeta, do canal Jorgeta Hora Play, porque com certeza ele vai tentar editar esse vídeo com VHS e vai se dar mal. Verdade. Mas enfim, já sabe, segue lá o rapaz porque ele é top. E já vamos começar com um dos desenhos mais caóticos que tinham nos anos 80. Eu particularmente achava muito confuso, gostava, mas era loucura atrás de loucura. Eu estou falando do Inspetor Bugiganga, que inclusive virou até um live action, que aí eu não sei o que foi mais caótico. Bom, ele era um policial cheio de gadgets no corpo, mas que quase nunca funcionavam direito. O cara tinha um helicóptero na cabeça, braços extensivos, só ficou faltando o Wi-Fi, que não tinha porque naquela época nem internet tinha. E o detalhe genial era que quem realmente resolvia a parada era Penny, a sobrinha dele, e o cão, o Crânio, enquanto ele só se atrapalhava. E assim, a informação vem completa. Então eu vou trazer sempre umas curiosidades toda vez que eu lembrar vocês de um desses desenhos, né? Ele foi um dos primeiros desenhos animados exibidos com som estéreo na TV. Ele teve 86 episódios e virou um fenômeno mundial na época, apesar da loucura total que era aquele desenho. Ou seja, o herói mais incompetente da TV virou um dos mais famosos. Talvez porque era impossível a gente não rir dele. E antes que percebam, eu estarei rindo por último e melhor. E indo para nossa segunda opção, esse daí então todo mundo queria. Cavalo de Fogo. Se você nunca cantou aquela abertura, então assim, faça isso agora antes da gente continuar o vídeo. Ou porque você realmente não viveu nos anos 80. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração. Era a história da princesa Sarah, que descobre ser de outro mundo, uma outra dimensão, e monta um cavalo mágico chamado Wildfire, que traduzido para o nosso português, o Cavalo de Fogo. E ele mistura assim fantasia com drama, algo que era muito raro na época. A vilã, que para mim era meio inspirada na Rainha Amada Branca de Neve, né, a Diabolim, realmente nos dava medo. Não era só vilã do desenho, parecia saída de um pesadelo. E assim, lembra que na nossa época parecia que os desenhos tinham infinitas temporadas, um monte de episódios, porque a gente não tinha essa noção, graças à internet, que a gente tem hoje. Mas eu vou trazer também aqui algumas curiosidades. O desenho só teve 13 episódios. Manja essa, rapaziada. Mas marcou tantas vezes, que ele acabou se tornando cult. E ele foi produzido pela Hanna-Barbera. E talvez justamente por ele ter sido tão curto, que ele ficou tão especial. Aquela sensação de história incompleta que a gente fica sempre com o gostinho de queria mais. Você tá de fogo de novo! E indo pro nosso terceiro desenho, esse particularmente eu não gostava. É que eu tenho uma dificuldade para entender piadas. Mas assim, a gente deixa pra lá. Eu tô falando do
Alf, o É Teimoso, ele virou série, ele virou desenho. Era outro também que era um caos completo. Todo mundo lembra daquele ET do Alf, que ele tentava comer o gatinho da família Tanner, lá na série clássica. Mas muita gente esquece que ele também teve um desenho animado. No desenho, a história girava em torno da vida do Gordon Shumway, em Melmac, antes do planeta explodir. Ou seja, é literalmente um prequel. Se você curtiu a série que passava lá naquele canal que eu não vou citar o nome, você com certeza deve se lembrar também do desenho, porque ele marcou muito a nossa época. Eu particularmente gostava mais do desenho do que da série. E vamos de curiosidade, é lógico. O desenho animado, ele tinha o próprio criador do Alf fazendo a voz do personagem. E foram 26 episódios exibidos entre 1987 e 1989. Perdão, em 1989. Era Alf no modo Turbo Caos, sem precisar se esconder dos seres humanos, como ele fazia na série da TV. E aí, de novo, eu falo, lembra aquela sensação que a gente tinha que eram temporadas infinitas, mas apenas 26 episódios. Os anos 80 enganava a gente pra caramba. Bom, nosso quarto desenho, esse aqui então, eu acho que ele moldou toda a geração, e não só isso, ele moldou o mundo dos games, ele moldou o mundo dos filmes, ele fez surgir Stranger Things. Eu tô falando de A Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons. Bom, talvez eu acho que esse seja o maior trauma coletivo de toda a infância dos anos 80. Nunca saber o fim que esse desenho teve. 6 jovens presos no mundo mágico, guiados pelo mestre dos magos, entram lá através de um portal num parque, num amusement park, num parque de diversão. O mestre dos magos sempre aparecia, sempre desaparecia. Ele aparecia, ele sumia e deixava todo mundo confuso com aqueles seus temas, né? Com seus papinhos, com as suas dicas. Mas quem que não gostava de ver o velhinho pequenininho surgindo do nada para tentar ajudar os heróis? E o Vingador era assustador, o clima era sombrio, e pra época, assim, por conta do RPG e tudo tal, e daquela onda do Satanic Panic que assolava os Estados Unidos, a série parecia muito mais madura que outros desenhos. E vamos de curiosidade, o desenho foi inspirado, acredito que todos vocês sabem, né, pelo RPG Dungeons and Dragons. E um episódio final chamado Hacking chegou até ser roteirizado, o famigerado episódio final, mas ele acabou nunca sendo produzido. E aí criou-se uma das lendas urbanas mais famosas da TV desde então. E até hoje existe a teoria de que eles nunca saíram daquele mundo, e olha que isso rende discussão na internet até hoje. Nossa. E o último, que eu lembrava muito da época do SBT, quando a gente era criança, obra da Disney, claro, DuckTales, né? Os Caçadores de Aventuras. E a Disney não só acertou em cheio com DuckTales, que ela rendeu videogame, ela rendeu roupa, ela rendeu brinquedo, caderno, mochila, tudo que vocês podem imaginar, porque eu lembro de ter tido muita coisa do DuckTales. E também, vamos lá, hein? Quem nunca cantou a abertura igual a do Cavalo de Fogo? Eram 2 músicas que estavam na boca da criançada. Todo mundo lembrava. São os caçadores de aventuras. Tio Patinhas, o Guinho, Zezinho e Luizinho explorando tesouros pelo mundo. É como se fosse um Indiana Jones de patinhos, né? Enquanto tentavam proteger a famosa caixa forte do Tio Patinhas. E a abertura era praticamente um hit. E vamos lá de curiosidade. A série estreou em um formato de filme para depois virar episódios regulares. E foi aí, ó, o grande pontapé, galera, da era de ouro da Disney na TV, abrindo caminho mais tarde para aquele bloco que a Disney tinha, o Disney Afternoon. Então, assim, sem DuckTales, talvez nem existisse aquela avalanche de desenhos que a Disney
nos trouxe depois. E assim, eu até me lembro de alguns episódios na qual o Pato Donald fazia ali o tio Donald, né, como eles chamavam, fazia lá uma aparição especial. Simplesmente a dublagem do SBT foi fantástica, marcou muito a nossa infância. E assim, esses desenhos, eles não eram só entretenimento, eles moldaram a nossa geração. E a verdade é assim, por mais moderno que atualmente a gente tenha desenhos, né, cheio de efeitos especiais, tecnologia, aquela magia dos anos 80, eu acho meio difícil de conseguir repetir. Mas eu quero saber agora, qual desses desenhos, um que eu não tenha falado, marcou a sua infância e ficou faltando nessa minha lista? Que pode ter outra, é claro, sempre. Então comenta aí, pra gente poder trocar ideias e quem sabe eu voltar aqui com uma outra lista. Deixa o like, isso ajuda muito o canal. Quero chegar nos 1000 inscritos com você. Compartilha com aquele amigo que também é lá dos anos 80, que gosta desse clima nostálgico. E, mais uma vez, não se esqueça, segue o Jorgeta lá no canal dele, porque se ele editar esse vídeo sem quebrar a timeline, eu já saio ganhando. Então, galera, vou ficando por aqui. Aquele abraço, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou!